Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, aqui é mais um Corre Aqui News, eu sou o Felipe Schmidt, o Shima, vou ser o host de vocês. Hoje estou aqui junto com o João Paulo, meu co-host, meu treinador, amigo. Amigo não, treinador e amigo. Vírgula. Isso. E aí, João, tudo certo? Tudo bom, Shima, como vai? Tá bem, graças a Deus. Hoje temos muita coisa legal aqui para falar, então vamos aos destaques. Vamos falar da primeira edição da Maratona de São José dos Campos. Ocorreu também a 12ª Maratona em Movimento, que acontece em Goiânia. Teve o Paul Tergat entrando no Hall da Fama da São Silvestre e também junto com o lançamento do tênis KR7 da Fila. Também vamos falar da meia maratona de Buenos Aires, que aconteceu esse fim de semana, com algumas quebras aí de recordes. Também a maratona da Fila e a ativação da Nike Running Truck, que aconteceu no Ibirapuera, e vocês vão saber logo menos aonde que ela vai acontecer de novo. Então, primeiro bloco, a Maratona de São José dos Campos. A cidade de São José dos Campos recebe a primeira vez a SJC 42K, Maratona de São José dos Campos, no dia 21 de setembro de 2025, o evento organizado pela Avatar Esportes esperou, né, acabou de... Não, ela vai acontecer dia 21 de setembro. Nossa, tô perdido no tempo. A prova oferece 4 distâncias, 5, 10, 21 e 42, todas oficialmente aferidas e certificadas pela Confederação Brasileira de Atletismo. E aí, João, mais uma prova aí no calendário aí dos atletas. O que você acha? Isso aí. Eu acho legal que as provas elas estão cada vez mais atraindo pessoas e indo para novas cidades. Essa é uma prova que vai valer para o ranking brasileiro de maratonistas da revista Contra-Relógio, do site, né, Contra-Relógio, que é muito legal, ou seja, é um ranking muito famoso dentre os maratonistas, dentre os corredores, e que também encontra muito, ele é muito sólido, né? Então eles vão evoluindo esse ranking, vêm evoluindo as coisas, os critérios deles ao longo do tempo. E é muito legal porque eles acaba sendo uma competição, entre aspas, também entre os amadores, né, que conseguem entender como está o seu desempenho em relação aos outros corredores. Então é uma coisa super tradicional. Um outro detalhe importante, e aí falando sobre a expansão da corrida, né, aqui no Brasil, é que São José dos Campos é uma das cidades mais importantes do interior de São Paulo. Ela é a 9ª maior cidade do estado de São Paulo. Tem ali, se não me engano, um instituto de aeronáutica, né? Então tem várias coisas que acontecem ali em São José. E eu fui procurar aqui, porque, né... Tem que ter um dadinho aí. Tem que ter uma informaçãozinha. Eu fui procurar qual a população de São José dos Campos. Eu não vou falar o número exato, porque, né, isso mudar, é o censo de 2022, depois o censo de 2024, sim, mas aproximadamente, tá? Só para a gente ter uma ideia de magnitude, e por que eu estou trazendo isso aqui? Para poder mostrar que uma cidade como essa, sim, tem totais condições de realizar uma prova, uma maratona, e o quanto a corrida realmente está expandindo. Porque, por exemplo, São José dos Campos, ela é a 9ª maior cidade do estado de São Paulo, e ela é maior em número de pessoas, em número de população. Você entendeu? Entendi. Ela é maior do que 9 capitais do Brasil. Então ela é maior do que, por exemplo, Cuiabá, aproximadamente, tá? Pode até ser que aí no censo 2024 tenha vindo uma para cima. Mas aproximadamente do mesmo tamanho, então vamos dizer que Cuiabá, Aracaju, ela é maior, tem mais pessoas lá, do que Floripa, Porto Velho, Macapá, Boa Vista, Rio Branco, Vitória, aqui do lado, e Palmas. Então, em si é uma cidade muito grande e que agora tem a sua maratona, tem uma maratona para chamar de sua, né, com essa primeira edição. E por que você se embananou na data? Eu sei. Diga. Você já tá pensando, porque ela porque vai já estou pensando. Porque ela vai acontecer exatamente no dia da sua prova, que é a maratona de Buenos Aires, no dia 21 de setembro. Eu tava lendo aqui Maratona de São José, eu só vi Buenos Aires, então desculpa pelo erro. É isso. Cara, mas é incrível como que tá crescendo muito esse mercado da corrida, né? Cada canto, cada fim de semana passa, a gente descobre mais provas que estão acontecendo, elas com permit, né? Todas bem bonitinhas para poderem acontecer com segurança.
E que isso acontece com mais frequência, né? Que a gente tenha mais cidades no interior com provas para o pessoal de São Paulo sair de São Paulo para fazer mais provas no interior de São Paulo e atrair atletas de nome para que essas provas também ganhem popularidade, né? Então... Eu acho legal sempre também mencionar que essas provas, como são no interior, elas podem atender as pessoas da região, elas podem atender pessoas de outros estados que são ali, considerando, né, o tamanho do Brasil, né? Mas, então é muito legal. E, de novo, São José dos Campos, uma cidade muito importante, né, com desenvolvimento tecnológico, referência, né, em aeronáutica no Brasil. E aí eu acho que ter a sua maratona, né, corrobora com essa ideia do crescimento da corrida. É que a gente também, um detalhe que você acabou de falar, a gente fica muito preso, que a gente é de São Paulo, né? Então todas as provas que acontecem aqui, pra gente é muito fácil, é muito acessível. A gente vou fazer a SP City, vou fazer a 21 da ASICS. E não pense nas outras pessoas que vêm de fora para fazer essas provas. Então, tendo mais provas em outros lugares de São Paulo, é o que você falou, consegue atrair mais gente pela facilidade, talvez, de acesso. Alguém que demoraria mais tempo para chegar em São Paulo, vai demorar menos tempo para chegar em São José e fazer uma prova organizada com toda essa estrutura que está acontecendo em provas no interior. Assim esperamos, né? Assim esperamos. A gente teve uns exemplos aí no passado que não foram muito legais, mas torcendo aí pro pessoal da Maratona de São José dos Campos. Então, seguindo, vai acontecer a 12ª Maratona Internacional de Goiânia em Movimento. Em 31 de agosto, esse fim de semana, ocorrerá a 12ª Maratona Internacional de Goiânia em Movimento, com foco na conscientização sobre a esclerose múltipla. O evento busca ampliar o conhecimento sobre a doença, além de promover momentos de lazer, integração social e incentivo à prática regular de atividade física. A proposta é oferecer uma experiência que contribua para o bem-estar e qualidade de vida de todos os participantes. A prova oferece as 4 distâncias, 5, 10, 21 e 42 quilômetros. E aí, João, mais uma prova aí. Nesse caso, com um tema um pouquinho diferente, né? Chamando atenção para a esclerose múltipla, uma doença degenerativa que não tem cura, que acomete muita gente, não sei a prevalência exata, mas que acomete muita gente e que são pessoas que precisam ter esses momentos, né, de diversão, de atividade física, de lazer, óbvio, dentro das limitações que ao longo do tempo que a própria doença impõe, mas a gente não está dizendo que essas pessoas, né, os portadores de esclerose múltipla, são aqueles que vão necessariamente participar da prova, mas um evento que chama a atenção para o tratamento, para o diagnóstico e para uma série de outras ações relacionadas à doença. E ótimo, né, que a corrida seja um veículo de conscientização, alerta, né? De buscar mais informação, das pessoas saberem que tem uma doença muito, muito grave, né? Muito difícil. É um assunto delicado, né? Já perdi amigos com a doença, já tive parentes de amigos também, é bem puxado. Mas, que bom que vai acontecer a prova, conscientização sobre a doença, isso é muito legal. Muito. Então, seguindo, o Poltergar vai ser incluído no Hall da Fama da São Silvestre e também foi lançado o KR7 da fila, que ele é embaixador. Muito legal, tem muita coisa que envolve a vinda dele ao Brasil. Também vamos falar no próximo bloco de outro evento que ele fez parte, mas, João, se você quiser falar um pouco do atleta, que você tem um pouco mais de idade para falar sobre ele. De idade eu não entendi, não é muito mais do que você, mas tudo bem. Cara, acho que o Poltergar, para quem, como eu, viu a São Silvestre quando... Eu ia falar quando eu era jovem, mas eu continuo jovem, né? Então, mas ia falar que... Depende do ponto de vista. Mas para quem, na adolescência, ali viu o Poltergar aqui correndo no Brasil, ele que é uma das principais referências de corredores de rua na história. Ele é um cara fantástico. Eu vou contar uma história que eu ouvi quando eu era pequeno dele. E olha, se eu estiver muito errado, por favor, digam aí nos comentários se eu estiver errado, se já são aquelas vozes da sua cabeça já falando dentro da minha cabeça.
Mas eu lembro de ter ouvido, se eu não me engano, uma entrevista dele no Jô Soares, contando como era o início. Putz, quem me conhece já viu falar essa história. Eu espero que eu tenha certeza disso e não seja minha mente me enganando. Mas ele contando que ele, quando começou a correr, lá no país dele e tudo mais, no Quênia, eles corriam atrás dos bichos para poder caçar. Só que aí quando a gente pensa em caçar, a gente pensa em correr o mais rápido possível. Sim. E no final, eles corriam, na verdade, atrás do bicho, eles ficavam correndo atrás lá dos bichos. Tinha uma hora que o bicho não aguentava mais correr, caía morto de cansaço, aí eles pegavam e de fato matavam, e aí comiam, sei lá, não sei. E, cara, eu acho fantástico, porque se você parar pra pensar na resistência necessária, eu não lembro exatamente qual era o animal, e aqui com todo respeito aos animais... Correr uma maratona por dia, então, pra caçar Mas, cara, na boa, você imagina quanto é necessário pra você conseguir um feito desse. E, de novo, pode ser que seja já uma lenda da minha própria cabeça, mas eu tenho a nítida recordação disso no Jô Soares, exatamente nessa época, quando ele era muito famoso aqui no Brasil, por causa da participação dele na São Silvestre. Queria falar algumas coisas sobre ele aqui, algumas que, obviamente, a minha mente já não tá lembrando nem do Jô Soares direito, imagina aqui de tudo. Dados. Então, anotei aqui. Mas ele tem a prata nas Olimpíadas de Atlanta, nos 10 mil metros, nas Olimpíadas de Atlanta, 96, e de Sydney. Ele foi, em 2003, o primeiro a correr uma maratona em menos de 2 horas e 5, com 2 horas 4 e 55. Ele foi dono do recorde mundial, ele bateu o recorde mundial dos 10 mil metros em 97, dos 21 quilômetros em 1998. Ele foi 5 vezes seguidas, ou seja, de fato pentacampeão de cross country, que era a prova que ele mais gostava. E ele foi também presidente do Comitê Olímpico e embaixador do Comitê Olímpico do Quênia. Sim. E embaixador da ONU naquele departamento, vou chamar departamento, naquela organização que é dedicada à alimentação no mundo, né? Então, ele é um dos embaixadores contra a fome da ONU. Ele bateu o recorde, foi dono do recorde da São Silvestre de 1995 a 2019, ganhou 5 vezes, se eu não me engano, tá? Mas o maior vencedor? O maior vencedor, 95, 96, 98, 99 e 2000, sendo que em 95 ele bateu o recorde e com a marca de 43,19. 43,19. Quando eu li pela primeira vez aqui, eu falei, 10 quilômetros. Não, a São Silvestre é 15. 15 quilômetros. Eu falei, não, é muito devagar para ele correr. Com a brigadeiro. Com a brigadeiro. Com a brigadeiro e com a descida, porque também, né, não é só soltar o freio de mão, né? Tem que saber descer. Tem que saber descer, ainda mais a descida ali no começo. Ainda que a prova tinha algumas, não vou me recordar também, mas a prova tinha algumas características diferentes. Ela foi mudando ao longo do tempo e tal. Nessa época ela já era de dia? Ou ela ainda era na vida? Não, já era de dia. Já era de dia. Teve algumas edições, teve uma edição à tarde que choveu até não poder mais. Essa era logo de manhã cedo. No começo foi de noite, né? Então tinha essas, mas eu não vou lembrar, até porque eu não sou tão velho assim, né, Chico? Mas o que eu acho legal mencionar, e aí a gente pode falar depois sobre vamos trazer novamente isso quando formos falar da meia maratona de Buenos Aires, que aconteceu ontem também, é que quem bateu o recorde dele em 2019 foi Kibiwot Kandie, com 42 minutos e 59 segundos. E quem foi o segundo colocado nessa prova que perdeu, foi ultrapassado nos metros finais numa prova emocionante? Não sei, João, quem que foi? Jacob Kiplimo. Aí, ó. Guardem esse nome, né? Guardem esse nome que ele fez uns feitos muito, muito legais aí no fim de semana. Cara, eu acho muito legal a parte de tudo isso aí, dele ser colocado no Hall da Fama da São Silvestre. É o primeiro atleta, né? Que foi votado dentro do Hall da Fama da São Silvestre, porque, cara, eu tava tendo essa conversa também com o Igor. Isso é um acontecimento muito grande.
é que talvez não chegue nas massas por conta que a corrida tá ganhando a popularidade agora. Mas se você for pensar em outros esportes, se você falar que o Michael Jordan, tipo, o Hall da Fama do basquete, é um acontecimento gigantesco. Então, tipo, na mesma medida que isso acontece na corrida, é gigante pro esporte que a gente gosta, que a gente corre. Ele só não tem essa grandíssima mídia para chegar em mais pessoas, mas, pô, eu acho essa homenagem fantástica. Parabéns aí aos envolvidos para começar esse Hall da Fama. E muito bonito. Carreira fantástica, um atleta sensacional, que também veio fora da São Silvestre para a Maratona da Fila, que a gente vai falar também no próximo bloco, que teve o lançamento do KR7 Pro Speed Tech, que é um tênis da Fila que foi lançado em homenagem a ele. Que eu não quero trazer informações erradas ou não, mas eu creio que ele também correu um trecho nessa prova, não correu? Também não sei, dessa parte eu não tenho certeza, sei que a campanha foi gravada com ele, né? Teve ele como grande estrela. Esse tênis da Fila é um novo super tênis da Fila, ele tem 160 gramas no número 40, então um tênis voltado para provas de 5 e 10 quilômetros, né? Esse é o mote da Fila para esse tênis, e ele tem uma característica diferente, ou pelo menos ele trouxe essa característica para a linha da Fila, que ao contrário de ser pensada, a placa de carbono ela é posicionada no meio pé. Então, além dela ser pensada para provas, apenas para propulsão, mas ele também foi pensado nessa estabilização e em fazer uma transição mais suave. Quando você posiciona a placa ali no meio pé, você tem a possibilidade de ainda aterrissar com o antepé, com o calcanhar ou com o antepé, mas aí quando você consegue fazer essa transição, por isso essa ideia também dele ser um tênis de 5 e 10 quilômetros e não para distâncias maiores, né? Porque aí distância maior você usa outras, tem alguns estudos que mostram inclusive que, por exemplo, quem usa antepé, que do ponto de vista biomecânico é uma vantagem, né? Você não tem aquele discretíssimo freio ao pisar com o calcanhar, você faz ao aterrissar com o médio pé ou antepé, você não tem esse pequeno freio, mas nem todo mundo consegue, ou a maioria dos grandes corredores não consegue se manter o tempo inteiro nessa pisada. Então eles usam em alguns momentos, óbvio, quando a gente está pensando em elite é uma outra história, mas a maioria dos que tem bons desempenhos acaba usando em uma parte do tempo o calcanhar também, e aí isso aí facilita bastante na transição. Então, para não sair do ponto, a gente vai falar depois do acontecimento do atleta que correu a São Silvestre em 2019. Vamos falar agora da Maratona da Fila. A Maratona da Fila 2025, que aconteceu agora no dia 24 de agosto em São Paulo, na cidade universitária da USP, no Butantã, pelo 4º ano consecutivo. A prova organizada pela Bela Sports foi disputada no tradicional circuito dentro do campus. Os participantes poderiam escolher 42 quilômetros sozinho, ou fazer em dupla ou quarteto. Cara, essa é uma prova muito legal, já que a gente falou do Paul aí, é uma prova que eu gostaria muito de fazer, e ela acontece lá no nosso quintal de casa, na USP. E reuniu muitos atletas muito, muito rápidos. Eu tenho uns amigos aí que conseguiram pegar uns pódios. Eu gostaria de parabenizar o Fernando e a Adriana, que correm comigo lá na pista, por terem ficado em 3º lugar misto. E, cara, eles falaram que foi uma prova difícil. O pessoal veio de todos os cantos aí para disputar e deu o que falar. Muitos atletas do Rio de Janeiro, de fora. Os revezamentos foram muito disputados. O que você acha desse tipo de prova? Que é bem a cara da Fila, né? Todo ano ele tem esse revezamento, e eu acho uma ideia muito legal de atrair pessoas para se juntarem, fazerem a maratona em equipes. Eu acho que deveria ter mais desse tipo de provas. O que você acha? Acho que uma das primeiras ou das principais provas, e aí confesso que eu já
vou confessar a minha idade novamente, mas a prova que mais, uma das principais referências de prova de rua no Brasil por muito tempo, e por que eu vou mencionar a minha idade aqui? Porque foi a minha primeira prova de corrida, lá no início dos anos 2000, foi a maratona de revezamento Pão de Açúcar. Então, era uma prova que acontecia ali no Ibirapuera, já aconteceu na USP, mas que acontecia também, que aconteceu nas últimas edições, pelo menos no Ibirapuera, voltou para a USP depois voltou para o Ibirapuera. Então, tinha uma prova difícil de ser organizada. A gente trabalhou bastante, né, apoiando alunos ali e tudo mais, porque a ideia era exatamente essa, era um revezamento. Mas como você pegava uma boa parte, você largava ali no Ibirapuera e depois descia descia pela 23 até Rubem Berta, Moreira Guimarães, ali até mais ou menos o viaduto da Indianópolis, o viaduto do Clube Sírio, voltava, e aí você fazia um outro percurso, e aí as pessoas também havia um revezamento, ali você conseguia fazer esses 42 quilômetros em grupos de 5,5... Não, de 5,5 é difícil. 5,250, 5, 10,5 e 21. É isso. 21, exato. E aí você fazia, então, uma grande prova, uma prova gigantesca que reunia milhares de pessoas, era muito legal, ainda que difícil de ser organizada. E essa prova, como tudo, né, teve o ciclo dela. Recentemente tivemos a perda do Abílio Diniz, que foi, através do Grupo Pão de Açúcar, um dos grandes patrocinadores ou dos grandes apoiadores do esporte nacional e do atletismo nacional. E aí, com a perda dele, a prova já vinha, né, numa descendente, acabou que ela continua, mas ela não é mais um revezamento. E aí a fila, há alguns anos, já vem trazendo esse formato para dentro da USP. Se eu não me engano, foi a primeira prova da fila, a primeira maratona da fila. A gente estava lá com a tenda da Quark e tudo mais, e a gente teve a dificuldade de ser no CPUSP, né? Ou seja, a largada acontecer dentro do CPUSP, ali na cidade universitária. A gente teve algumas dificuldades, do tipo, você largava e aí tinha aquele afunilamento para poder sair do CPUSP e tal, mas era muito legal porque acontecia ali dentro, né, da pista de atletismo que lá existe. Então, assim, é uma ideia muito legal e que eles vêm evoluindo bastante. Vai se moldando, né? Cada ano vai melhorando um pouquinho. Exato, eu acho que isso é importante, né? Não dá para ser logo de cara uma prova fantástica e tal. Não, é uma prova muito legal e que vem evoluindo numa característica que vou dizer, única, né? Assim, ainda pode até ser que tenhamos outras provas desse modelo aqui no Brasil, mas essa da fila acaba se caracterizando por ser uma das principais, se não a principal neste momento, no formato de revezamento para a maratona e num ambiente controlado. A gente pode pensar, por exemplo, nos 75 quilômetros da Ultra BM, né? A antiga Bertioga Maresias, que lá tem também os 42, mas feito no formato puro, né? Ou seja, só uma pessoa faz e não é revezamento. Então, assim, acho que é uma das principais provas, se não a principal, nesse momento. E, óbvio, ter aqui uma coisa que a gente fala sempre, né? O apoio de uma marca super tradicional de corrida, como a Fila, é fantástico. Então, foi mais uma prova bem interessante. Acho que teve esse atrativo aí da presença do Poltergar a confirmar, né? Mas é uma prova fantástica, muito legal mesmo. E só alguns detalhes, que a largada e a chegada foram na pista de atletismo da USP e que a retirada do kit foi na Decathlon da Paulista. Também tem uma fala aqui do organizador da Beta Sports. É uma satisfação enorme ver a Maratona Fila consolidada no calendário. Únicos corredores de diferentes níveis e formatos. Nossa proposta é oferecer uma experiência completa e inclusiva, que motive desde quem encara os 42 km solo, até quem prefere dividir o desafio com amigos. É exatamente isso que eu ia falar, que é uma maneira de você juntar os amigos e se desafiar. Vamos ver em quanto tempo a gente consegue fazer os 42 em 4, em 2 e dos relatos das pessoas que eu conheço que fizeram, todo mundo gostou muito, mas também tem todos aqueles pequenos empecilhos, né, que nem toda prova é perfeita, que todo ano tem-se a melhorar. Uma coisa que eu ia falar também,
que foi o kit. Não sei se você reparou, mas o kit foi muito, muito recheado, muita coisa dentro, que a gente também teve em paralelo um outro episódio sobre uma outra prova. Outros episódios? Outros episódios, que esse foi um tópico que a gente falou diversas vezes, mas eu vejo muito isso por conta que eles têm a Manucci de embaixadora, influenciadora, triatleta, corredora, que quando eu reparei no kit, tinha muita coisa das marcas dela. E isso só agregou à prova, à marca Fila e ela, que todo mundo viu o kit e viralizou, todo mundo postou, o kit era lindo, com mochila, barra da Dux, produto da Good Day. Eu vejo que muito isso teve o olho dela. Eu acho que deixaram muito esse marketing do que fosse mostrar dentro do kit, não nas mãos dela, porque creio que não foi uma decisão só dela, mas creio que se ela não tivesse feito parte da fila, o kit não seria tão recheado. Eu acho que mais marcas talvez possam agregar outros atletas ou outros influenciadores que têm marcas que eles são parceiros para que isso entre dentro do kit das provas. Eu acho que esse é um caminho muito legal que eu reparei. Não sei se foi de propósito, mas foi algo que me veio na mente aí em comparação a outras provas. Bom, por falar disso, a gente pode fazer um episódio inteiro sobre essa questão, né, de kits e de influenciadores e tal. Eu queria pegar essa sua fala, Shima, para poder dizer umas coisas. Ó, primeiro, eu não sei se ficou claro até agora, porque, né, óbvio, a gente fala no podcast, a gente fala na vida particular, fala com as outras pessoas, e nós temos muitos influenciadores próximos, você, e vários outros. Cara, eu acho assim que a ideia... Eu não sou contra os influenciadores, pelo contrário, eu sou a favor... Verdade, juro? Eu sou a favor, porque esse fenômeno trouxe voz de uma maneira muito mais democrática. Porque você não precisa mais, como era antigamente, de um grande veículo de mídia para poder expor a sua opinião ou expor aquilo que você tem a dizer para a sociedade e de uma maneira que impacte a sociedade. Sim. O que é preciso é ter responsabilidade. O fato de você hoje em dia ter um microfone, aqui literalmente, mas... Um palco, né? Não, de ter um palco, perfeito, é exatamente isso. De ter um palco te traz a necessária responsabilidade de transmitir uma mensagem não apenas atrás de cliques, não apenas atrás de seguidores. O que eu acho é que, veja esse caso, por exemplo, de novo, já falei, eu particularmente não a conheço, isso tem a ver com a minha pouca experiência ou minha pouca presença, né, nas redes, que não é... inexistente. que com toda certeza não é segredo, mas é porque eu particularmente gosto de fazer outras coisas, então não é uma crítica, sou eu, né? Então assim, mas olha só que legal, a possibilidade dela aparecer, uma pessoa que tem muitos seguidores, segundo vocês, mas que consegue movimentar o mercado e que consegue levar essa informação ou as outras empresas ou os outros parceiros para um evento que tem muito a contribuir com o nosso mercado, mas principalmente com a sociedade. Porque, não, você tem que ir lá pagar a inscrição, as pessoas estão ganhando dinheiro. Não, claro, lógico que sim, porque faz parte do trabalho dessas pessoas. Mas é legal a gente ter a chance de incentivar cada vez mais os eventos que trazem a possibilidade de você ter um estilo de vida mais saudável, de você ter uma vida mais ativa, porque isso impacta muito em diversos aspectos da sociedade como um todo. Então é um evento que tem um impactozinho ali, aí tem um outro evento que tem um impacto maior e assim vai, e a corrida vai crescendo, não só porque é um mercado, mas que agora é a corrida e que depois já foi, por exemplo, o CrossFit, já foi o beach tênis e assim vai. E que a corrida, obviamente, eu espero que, particularmente falando, espero que ela perdure por muito tempo ainda, que ela seja cada vez mais forte. Tem muito a crescer e a gente vê isso nos outros lugares.
Mas para não ficar também aqui falando muita besteira, tal, não ser prolixo demais, o que eu acho muito legal, eu não queria deixar, é que, putz, se os influenciadores e todos aqueles que têm um palco ou que têm voz se preocupassem mais com aquilo que eles, com as mensagens que eles estão transmitindo, eu acho que a sociedade só tem a ganhar. Ela ia ganhar muito mais. E veja que aqui temos um ótimo grande exemplo. É isso aí. Só para não estender muito nesse tópico e a gente mudar para o próximo, uma coisa que eu espero que não aconteça, que você comentou aí rapidamente, é não perder o foco, porque eu vejo muitos atletas, principalmente no atletismo do Brasil, que tem treinam em lugares precários, não tem muita visibilidade, não tem apoio de marcas, aí você vê, e nada contra nenhum tipo de influenciador, porque eu vou estar me dando um tiro no pé também, mas de ver certas pessoas que só pelo fato de serem muito populares, de terem 1 milhão de seguidores, elas conseguem mais acesso a esse tipo de coisa e ver certas pessoas que precisam dessa visibilidade e desse acesso de marcas não a terem. Então é difícil de a gente ter essa divisão de, vamos ajudar um pouco aqui, porque foi o que você falou também das inscrições de provas. É um business, então a marca tem que ver onde que ela vai ter mais visibilidade e mais gente acessando a marca dela. E hoje, querendo ou não, são os influenciadores e tem também os influenciadores atletas que estão gerando mais engajamento. Infelizmente, os atletas que vão para as Olimpíadas, que treinam atletismo desde cedo, não estão tendo tanta visibilidade. Espero que isso possa mudar aos poucos, também com essa ajuda dos influenciadores e tudo mais. Posso falar mais disso? Lógico. Muito obrigado. Então é o seguinte, Você vou gostou, aproveitar. Esse é um assunto que eu acaba gosto desse assunto. Porque, veja, você falou umas coisas, eu devia anotar aqui 3 pontos diferentes que já me vieram na mente. O primeiro que, por exemplo, num desses recortes que foram feitos aqui do nosso podcast, tem um lá que eu falo de influenciadores, que eu não estou fazendo um julgamento, mas estou dizendo que a sociedade ou as marcas que acabam dando mais oportunidades ou mais visibilidade do que para atletas de alto rendimento. Sendo que os atletas de alto rendimento, eles muitas vezes precisam dessa visibilidade para que eles tenham o apoio necessário para ter, né, as condições, às vezes, até de viajar para disputar a prova. Porque o esporte no Brasil ele é tão difícil de ser realizado que muitos dos atletas de ponta não conseguem verba para poder competir internacionalmente ou para poder, né, participar dos grandes campeonatos. Então, assim, e aí alguém falou ali embaixo, numa das observações, e eu achei muito pertinente, acho que é isso mesmo, é que esses atletas também precisam encontrar uma maneira de divulgar o seu trabalho. Exatamente. E esse é o grande mérito dos influenciadores. Porque se os atletas de alto rendimento têm um grande mérito de, apesar ou também porque eles têm o benefício genético, ou seja, eles nasceram para isso, né? Aquela ideia de mutantes que a gente já falou anteriormente. Mas se eles têm falar de um já. Se eles têm esse potencial para poder ser atleta de alto rendimento, eles aproveitaram, porque não basta você escolher pai e mãe, né, para ser abençoado do ponto de vista genético, para que você tenha um bom resultado. Você precisa treinar muito. Você precisa dedicar uma vida para isso. E só quem passa ou só quem acompanha realmente tem uma noção. E aí você, né, pode falar muito bem ainda da sua família, né? E o quanto você também se dedica para poder alcançar o nível que você está. Mas o ponto é isso, você precisa se dedicar demais. E os influenciadores, eles têm a habilidade, eles têm o mérito gigantesco de conseguir produzir um conteúdo que é altamente consumido pela sociedade. Se é bom ou ruim, eu não sei, até porque também... Aí é subjetivo. Até porque o esporte de alto rendimento também não é saúde. Exato. Certo? Ele inspira, mas ele em si não é saúde. Não faz muito bem pro corpo, exato, né? Porque no final das contas você decide, putz, eu vou bater o recorde ou eu vou preservar o meu joelho? Eu vou bater entendeu? o recorde. Então, o ponto é esse. E aí alguém me falou exatamente isso. Eu tive uma ideia agora. Corta a câmera, corta. E por favor, por favor me julguem. Fiquem à vontade, porque eu queria entender das pessoas o que elas pensam sobre isso. Não seria legal
se a gente tivesse a possibilidade desses grandes influenciadores também, que eles pudessem de alguma maneira contribuir, pelo menos com um atleta de alto rendimento ou com um atleta que tem um gigantesco potencial, para que eles possam ter mais apoio, para que eles possam... não seria muito legal Uma mentoria, talvez? Isso, talvez uma mentoria seja para poder conseguir patrocinadores, apoiadores, ou fazer junto aos seus próprios apoiadores, né, as suas próprias marcas, parceiras, também pedir o apoio para algum atleta. Então, se às vezes um influenciador ajudar um atleta, já é uma ajuda gigantesca. E veja que é uma coisa bem legal que a Cazé TV fez durante a transmissão. Pode ser que tenha feito em outros momentos. Mas foi muito legal durante a transmissão deles dos Jogos Olímpicos, porque a cada participação no Brasileiro, eles mencionavam o Instagram das pessoas. Muito legal. Foi uma coisa muito legal. E isso ajuda a impulsionar esses atletas que precisam dessa visibilidade para poder alcançar os seus patrocínios, os seus apoios. Acho que aqui, por favor, falem o que vocês pensam sobre isso. Acho que seria muito legal. Cara, você comentou, não para estender esse assunto, mas que é legal. Cara, foi muito legal isso da Cazé TV, porque você via imediatamente as coisas acontecendo. Exato. Aí teve o rapaz da marcha atlética, teve a menina do judô, que imediatamente você via os números do Instagram voarem, e aí coisas de semanas, meses depois você via posts deles com marca, ou sendo convidado para algum programa. Então, tipo, é um caminho. Eu acho que é um caminho muito legal, que eu acho que talvez não deveria ser o caminho, porque assim, só o fato deles estarem lá conquistando essas coisas maravilhosas já deveria atrair. Mas, infelizmente, a nossa sociedade vive dessa maneira. Então, que essa seja uma maneira de ajudar. Sim. Eu acho que, cara, que tá aí, pronto, fica a campanha. Gostei demais. Antes da gente lançar a campanha, vamos ver também o que as pessoas acham. Por favor, tragam sugestões, suas opiniões, os falem comentários. muito do João. Por favor, falem, porque eu quero saber, de verdade. A ideia que eu tive aqui conversando com você e tal. Muito legal. E acho que, né? Tem muito influenciador aí que eu acho que poderia ajudar muito o atleta também. Acho bem bacana. E o próximo bloco, vamos falar agora da meia maratona de Buenos Aires, que aconteceu esse fim de semana passado, com a quebra de recorde sul-americano, João, é isso? A quebra de recorde da prova. Da prova. Isso. Do Jacob Kiplimo, com o tempo de 58 e 29 segundos. Essa é uma prova muito legal, uma prova rápida, uma prova plana, uma temperatura fantástica. Eu fiz ela o ano passado e, por sinal, até hoje é o meu melhor tempo da meia maratona, então eu não fico surpreso com os números da velocidade dessa prova, mas atraiu muita gente de fora, uma elite muito legal, e temos aí a quebra de recorde do percurso do Jacob Kiplimo, que foi o segundo lugar na São Silvestre de 2019. Então, o que você tem a dizer aí, João? Olha ele aprontando, né, em 2019 aqui em terras tupiniquins, né, ou seja, na São Silvestre, e aí agora na Argentina batendo o recorde da prova e se tornando a prova, a meia maratona mais rápida da América do Sul. Aí eu trouxe aqui alguns dados para poder primeiro falar sobre essa ideia de que é a meia maratona mais rápida neste momento da América do Sul. Sempre quando a gente fala de meia maratona, sempre que a gente fala de prova rápida aqui no Brasil, a gente lembra de Porto Alegre. E aí eu fui procurar um pouquinho desses dados. Eles podem estar desatualizados, então fica aqui o registro, e por favor venham, contribuam conosco com essa pesquisa, caso vocês tenham dados mais atualizados. Mas eu estava vendo aqui, a prova mais rápida então da América do Sul, de 21 quilômetros, foi essa de Buenos Aires, com 2 horas e 25... 2 horas e 25? 2025, ou seja, com 58 minutos e 29 segundos. Depois, nós tivemos a primeira vez que alguém correu em menos de 1 hora na América do Sul, uma meia maratona, numa prova aqui, foi no Rio de Janeiro, em 2017, com Abraham Kiplimo. Que não é o mesmo, apesar deles serem compatriotas.
com 59 minutos e 54 segundos. E dentro dessa minha pesquisa apareceu a meia maratona de São Paulo, que normalmente não é uma prova muito simples, né? Não é uma prova simples, mas que teve também uma das lendas do mundo da corrida, o Denis Kimetto, com 1h01:03. 1 hora, 1 minuto, 3 segundos. Em São Paulo, em 2012. E aí eu falei, pô, deixa eu procurar Porto Alegre, né? Porto Alegre tem o recorde, se eu não me engano foi um recorde, é o recorde batido por um brasileiro esse ano, com 1h02:27. Então não é a mais rápida. E aí a gente pode falar também de Buenos Aires, dizendo que estivemos lá, né, Shima, como você bem disse, e é uma prova muito legal. Eu particularmente achei uma prova super bem organizada, com um clima fantástico. Tava bastante frio, né? Fantástico para corredor, né? Isso. Não, mas o clima tava realmente... Tudo bem, o ano passado tava muito frio, a gente largou com ali perto de 3 graus, né? Foi por aí. Coisa nesse sentido. Eu lembro que foi... A gente acordou, tava 1 grau. A gente chegou na prova, acho que chegou a 4, que aí o sol meio que saiu e... Mas é uma prova, né, muito legal, super divertida. Percurso fantástico. Percurso fantástico. Com as ativações características, né? Então, banda e um monte de outras coisas tocando ao longo do tempo. Tango, né? Num cenário fantástico, né? Numa cidade que eu... muito organizada, né? Muito limpa. A Expo bem organizada também, centralizada. Exato, a Expo também foi bem legal, a gente retirou... Foi tudo muito rápido. Tudo bem que a gente tirou o kit na sexta, né? Não foi no sábado, mas realmente sim, estava organizado, não teve muita fila lá com a gente. Eu não sei como foi esse ano. Cara, esse lance do Expo, vou trazer um detalhe aqui de organização e de tudo isso. As pessoas reclamavam muito da Maratona do Rio de Janeiro que eu corri, que aconteceu agora no meio do ano. Eu fiquei lá na sexta-feira gravando conteúdo depois que eu peguei meu kit, aí eu reparei que a fila, depois da 1 da tarde até as 5 da tarde, não tinha ninguém. Então as pessoas gostam de reclamar também, que não é organizado, que é muita gente, mas também tem os horários. Todo mundo quer pegar o kit logo cedo para depois aproveitar o dia, aproveitar, comer carne, tomar vinhos, ou no Rio de Janeiro, ir para a praia. Então, eu acho que esse lance de organização de expo, organização de prova, a gente tem que meio que olhar, dar um passo para trás e olhar e ver de fora a organização, se está fluindo, se as filas estão bem organizadas, porque a gente vai ter. Cada vez mais as provas vão ter mais pessoas, mais corredores, então vai ter mais espera e a gente vai ter que engolir isso aí. Acho que tem o seu... não deixa de ter razão sobre isso, né? Mas algumas pessoas, de fato, não conseguem, né? Retirar em outros horários, tem que ir mesmo, estão trabalhando e tal, aí tem que ser no começo ou no final do dia. Mas aquelas que têm a possibilidade, né? Que elas procurem um outro lugar. Mas aí, de novo, volta uma coisa que eu também já falei. Cara, a São Silvestre, que é uma prova que tem muita gente, e tem muita gente de outros estados, de outros lugares, numa época do ano complicada. Tumultuada. Cara, esse ano... não teve fila. Foi super bem organizado. A fila, quando teve, era muito pequena. O ano passado, você está falando. O ano passado, desculpa. A gente sempre fala. A gente ainda não teve... Não tivemos essas experiências. Aliás, aqui entre nós, ouvi dizer que vai ser agora no começo de setembro. E temos algumas expectativas bem legais para essa inscrição, mas a gente não tem as informações exatas. Só dizer que eu gosto de trazer esse exemplo, porque a São Silvestre ela acaba também tendo, né, certas características, e é uma prova que reúne muita gente numa época do ano difícil e tal, e que, cara, a organização conseguiu resolver, entre aspas. Eu achei super bem organizado também. Muita gente para, assim, uma fluidez muito boa para retirar o kit. É que esse ano vai ter 1/3 a mais, pelo menos, aí pela edição de 100 anos. Vai ter mais gente, exato. É bom. E só uma outra informação aqui, a Verônica Loléu, que foi quem ganhou do Quênia, quem ganhou a meia maratona de Buenos Aires feminina. E uma coisa também que a gente tem visto, né,
de novo, corroborando com esse crescimento da corrida, não é um fenômeno brasileiro apenas, mas lá em Buenos Aires, ainda que temos muitos brasileiros, né, correndo lá, tivemos nossos amigos, companheiros de treino que também correram, também gostaram bastante. Parabéns, meninas. Mas a gente teve no ano, em 2023, 23 mil participantes. Em 2024, 25 mil participantes. Neste ano, 27 mil participantes. Ou seja, eles vêm batendo um recorde de participação ano a ano. E esse ano reuniram 30 países, ou seja, 30 diferentes pessoas de 30 diferentes nacionalidades. O que é muito legal. Eles reforçam o nosso mercado. E só para adicionar mais um detalhe sobre a meia maratona de Buenos Aires, que ela faz parte da Mega Finisher, que é a mandala das meia maratonas da América do Sul, que eu já tenho 2. Eu já tenho uma. Não, outra coisa, uma? Não, calma, deixa eu falar uma outra coisa. A medalha desse ano 1000 vezes mais bonita do que a nossa. Pois é, a nossa. Cara, que azar. Cara. Aí você for reparar, a medalha da maratona os 42 do ano passado era maravilhosa. Linda. Agora a gente vai fazer a próxima. Eu quero ver como que vai ser essa medalha agora em setembro. Não, a da maratona do ano passado é maravilhosa. Linda. Uma das mais bonitas do ano passado. A da meia maratona desse ano, linda. A da meia maratona que a gente tava lá, horrível. Parece que imprimiram de uma chapa de metal ali, passaram um laser. Meu Deus. E muito agora no nosso próximo bloco, a Nike Running Truck. A Nike lançou no Brasil a Nike Running Truck, uma iniciativa que combinou treinos gratuitos e experimentação de calçados da linha Road Running. O projeto, que segue até o fim do ano, teve como objetivo aproximar corredores das inovações mais recentes da marca em tênis de corrida, que teve também o primeiro treino aberto ao público, que aconteceu no sábado, dia 23 de agosto, no Ibirapuera. Eu estava lá e eu vi isso acontecer, onde o pessoal pode testar alguns tênis da marca Nike, como o Pegasus, e o Vomero e o Structure. Cara, parece que a gente sempre vem aqui e acaba falando sempre das mesmas coisas, que são as marcas trazendo esse tipo de atividades, de ativações para o pessoal da corrida. E eu acho que é a melhor maneira de você agrupar gente, de você mostrar a sua marca com esse tipo de ativação. E é muito legal. Eu acho que mais marcas deveriam fazer esse tipo de coisa. O que você acha? Eu também acho. Acho que vou pegar o exemplo de uma marca que particularmente está mais próxima de mim, que é a ASICS. E que ela também teve, né? Ela também teve essa mesma iniciativa no início do ano. Ela levava um ônibus, né? Sim. Teve até uma ativação. Ela tem, né, a ASICS House móvel, vamos dizer assim, né? Que eles têm ali um furgão que também fazem essas experimentações pelo interior de São Paulo, em outros estados também. Teve uma ativação que chamava Nimbus. Muito bom. Cadê o... Exato. Que também levou algumas pessoas para poder participar da ativação do Nimbus na ASICS House, que fica ali no Parque Bruno Covas. E esse agora é da Nike, também muito legal. Quem viu, eu particularmente não estive lá, mas quem viu achou muito... E a Nike, ela é uma referência, né, em ativação, em coisas nesse sentido. A Nike é fantástica com essas coisas. E acho que é isso, né? Só tem a agregar. Uma outra coisa legal, desculpa já. Continue. Né? Eles mencionaram, né, que esses tênis, por exemplo, o Pegasus e o Vomero, eles são tênis, assim como o Nimbus, assim como outros tênis, eles já são muito antigos dentro do mundo da corrida, né? Então são tênis clássicos. E legal que eles venham repaginados, legal que eles tenham essa outra característica nesse momento, até para poder contemplar um público novo, ou então até aqueles que já utilizam esses modelos. E eu queria fazer uma observação técnica sobre isso. Diga. Porque esses tênis, a gente falou dos tênis da fila, a gente acabou falando da ASICS aqui também, estamos falando agora da questão da Nike, e uma das coisas que as pessoas mais perguntam, né, para os treinadores, mas qual que é o melhor tênis para mim? Qual que é o melhor tênis para mim? Aí a gente vê muito no Instagram várias outras coisas. O melhor tênis para mim, será que é o de placa? O melhor tênis para mim é aquele que
mais Que é mais minimalista, macio, mais macio, mais responsivo, se é minha pisada pronada, supinada, sei lá. Cara, a ciência ela fala uma coisa muito objetiva sobre isso. O melhor tênis, ele respeita o primeiro critério é conforto. Conforto. Então, assim, é óbvio que se um tênis tem a possibilidade de te impulsionar, de reaproveitar, entre aspas, a energia, de amortecer também, entre aspas, a pisada, desde que ele parta do conforto correto, E né? que não traga dor, né? Que não provoque danos e tudo mais. Então, esse é o melhor tênis para você, não importa de qual marca e coisas. E se ele tem ou não tecnologia de impulsão, de reaproveitamento de energia, essas placas que de fato têm muito a contribuir. Mas o que eu acho que as pessoas têm que pensar é qual é aquele tênis que te deixa confortável. Porque aí também varia muito, né? Poder aquisitivo, o custo dos tênis, se tem placa ou se não tem. Então, a primeira coisa, se o tênis é confortável, ótimo, esse aí já está muito bom para poder fazer aquilo que você espera. A gente poderia falar também vários episódios sobre tênis de corrida. Mas, cara, na boa, o principal é que seja confortável. E aí, óbvio, aquela história dele ser bonito ou não, mas isso aí é real. O look é subjetivo, né? Mas... E não existe melhor maneira de você achar o teu tênis do que você testar ele, né? Então, esse tipo de ativação que te dá essa possibilidade de você fazer um treino com ele, que às vezes você faz um treino e o tênis é bom, você faz um outro tipo de treino, o tênis já não é tão bom. E também eu acho que a escolha do teu tênis vem muito dos teus objetivos também. Eu acho que se você... E tá voltando também que tem os outros parâmetros, né? De poder aquisitivo, de modelo, de tamanho de pé, modelo de pé. Mas também se você não está querendo muitas coisas dentro da coisa, se você só quer se movimentar, eu acho que é um objetivo. Se você quer melhorar teu pace, aí tem uma seleção de tênis que você pode chegar a escolher que talvez seja melhor do que uma outra. Então, você testar eles é o melhor jeito e você pode fazer isso nessa ativação da Nike Running Shock que teve em Ibirapuera. Você também pode vir testar tênis aqui na Keep Running. Você pode aqui, e não só da Nike, né? Inúmeras marcas que são oferecidas aqui na Keep Running, mas o Nike Running Shock estará aqui no dia 4 de outubro para o lançamento do Vomero Plus. Creio que vai ter um treinão aqui na Keep Running, né? João, você que está mais por dentro desse treino, onde você vai poder testar o Vomero Plus e fazer um treinão. Então, chegamos ao fim aqui do nosso podcast. Vamos falar aqui um pouco dos comentários que teve do episódio anterior. Uma letra bem pequena, então... Depois eu que tô ficando velho. Eu tô ficando... Ah, não. Aqui é só visão. Eu vou ler aqui. Velha e boa dupla. Quero que estejam falando da gente ou de que dupla? Eu acho que velha pra você e boa pra mim. Pode ser também. Ou bom pra mim, melhor do que boa. Eu tenho mais pelos brancos na cabeça e você tem mais na barba. É meio que um contraste. Corro à noite e com vocês são do ramo, tragam se puder sugestões de dispositivos, dicas para melhorar a visibilidade. Foi você que comentou isso no podcast passado? Foi uma das coisas que eu trouxe, né? Da lanterna? Exato, que as pessoas correndo à noite ou no início da manhã, exato, e com uma roupa que não tem nenhum contraste com o ambiente. E eu que sou míope, né? Dirigindo ali e tal. Cara, você não vê ninguém, né? Você não vê as pessoas. E eu corro à noite, porque eu não consigo... Acordar cedo. Não, eu acordo cedo direto, todo dia. Porque eu tenho que dar treino. Exato. Então, como eu dou o treino de manhã, eu não consigo correr de manhã. Ah, entendi. Entendeu, né? Peguei a visão. Mas o negócio... Então, eu corro à noite. Visibilidade. Ou me arrasto à noite hoje em dia, né? Mas tudo bem. Cara, e aí eu respondi esse comentário dizendo... Também, de novo, tem muitas possibilidades, mas o principal e o básico que resolve... Que a roupa seja clara. Se você está correndo à noite, que a roupa seja clara para contrastar com a luz ambiente. Então você está correndo
e tem uma pessoa vestida de preto... Se bate uma luz, já... Exato. Agora, de repente, você tá vendo que tem uma pessoa de branco, de verde-limão, né, ou de alguma outra cor, que crie contraste, você já tá vendo. E, óbvio, aqueles outros equipamentos que podem ser tênis, viseira, camiseta, com agasalho, até as bermudas mesmo, que tem itens refletivos, né? Então, assim, isso aí já ajuda bastante. Inclusive, eu respondi desse jeito. Bom, próximo comentário começa aqui, 4608, creio que seja o ponto. O momento em que eu falei sobre não saber quando é ciclofaixa, ciclovia, e aí ele trouxe o esclarecimento. Eu também me confundo quando vou falar, mas por definição, a ciclovia é de tráfego exclusivo de bikes, com separação física, enquanto que a ciclofaixa não tem barreiras. É uma faixa destinada ao uso de bicicletas com alguma sinalização com pintura do piso. E há também a ciclofaixa de lazer em São Paulo, demarcada por cones aos domingos e feriados. Creio que então isso seja quando eles fecham ali, que tem no Ibirapuera ou até mesmo em alguns outros lugares de São Paulo que não são fixas, né? Exato. Acho que essas aqui em São Paulo, elas servem... Fica bem... ainda que eu precise ler novamente para poder saber entender, qual é qual. Né? Fiquei meio confuso. Mas tem, né? Em São Paulo a gente tem as ciclovias. Exato. Que tem a demarcação, tem a pintura no solo e nos finais de semana tem uma ciclofaixa ali de lazer que eles expandem aquela ciclovia. Cara, eu espero que eu não esteja falando besteira, porque eu não me lembro. E eu queria agradecer ao perfil Cegueiros, que Carlos, nos será? trouxe, pode ser, vamos deixar só no C, porque nos trouxe Pode ser Cláudio também. Esse esclarecimento, muito legal, obrigado. Vamos lá. Então, o próximo comentário aqui do Bruno Rocha 3529. Pessoal, infelizmente, enquanto não mudarem as nossas leis, esse tipo de coisa vai sempre estar acontecendo por aí. Nos Estados Unidos, o motorista alcoolizado, mesmo sendo no banco do motorista com o carro desligado, já pode ir para a cadeia. Essa percepção de que vocês dificilmente seria impune de algo que essa pena provavelmente será dura para mudar tudo. Ele está falando do acidente de carro que teve semana passada. Isso. Do nosso atleta que teve uma perna amputada. Cara, eu concordo 100% com isso. Eu morei nos Estados Unidos, sei como que funciona a lei lá. E lá, se você erra, você pelo menos vai preso. Depois que você é julgado, se vai ter algum tipo de pena adicional, ou se vai ser pena retirada... Mas nos Estados Unidos aquele cara já teria sido preso ali. O que eu acho aqui no Brasil, a gente tem uma dificuldade, ainda que se discuta muito o aumento das penas, eu acho que a gente deveria olhar para o cumprimento das penas. Exato. Porque, por exemplo, no Brasil a gente tem uma baixa efetividade de se elucidar homicídios. Sim. É um dos países que tem a gente não... Quem mata uma pessoa muitas vezes não é preso aqui no Brasil, então tem uma... Porque os caras nem descobrem cedo o que da prisão. Exato. Então, assim, acho que a gente precisa se preocupar em punir realmente quem cometeu algum crime e o cara... Eu não vi mais notícias sobre também isso. Não. Foi aquilo que a gente falou, cara. Foi encoberto, a gente não vai saber mais disso, não vai saber o que aconteceu e simplesmente as pessoas vão esquecer que aconteceu. Então, eu acho que, assim... E acontece de novo. Então, o que eu vou falar, espero que não seja levado da maneira errada, mas, assim, o medo faz você pensar. Claro. Então, se a gente tivesse leis mais rígidas, ou pelo menos as punições fossem aplicadas, as pessoas iriam pensar antes de fazer as coisas. E não ia ser da noite pro dia. Ia demorar, mas com o tempo... a máquina ia girar melhor e as pessoas iam... Será que se eu tomar uma hoje e sair... Mas se acontecer isso, eu vou preso de verdade. Então, enquanto isso não acontecer, essas coisas vão continuar acontecendo. E o exemplo citado nos Estados Unidos acontece de verdade. Eu já tive exemplos de amigos que pensaram... vou tomar uma, não consigo dirigir... Vou deixar o carro ligado para deixar um ar-condicionado e dormir no banco do passageiro.
e foi pego e teve a chance de pegar uma infração por álcool, mesmo você estando no passageiro do carro. São regras, são seguidas e as pessoas são punidas. Então, É isso. é o meu ponto a respeito disso. Bom, pessoal, chegamos aqui ao final de mais um podcast, mais um Corre Aqui News. Eu sou o Felipe Schmidt e aqui é o João Paulo. Então, se vocês não seguem a gente, comecem a seguir, porque semana que vem tem mais notícias do nosso mundo da corrida. É isso aí. Valeu, Chile. Abração, galera.